pessoal, eu sou o professor Ricardo e você está no canal Educação em Física. Continuando o nosso estudo sobre cinemática, hoje a gente vai fazer uma análise bem detalhada dos gráficos do movimento uniforme. Depois vou gravar mais um vídeo ainda sobre alguns casos particulares de movimento uniforme e aí a gente encerra este assunto, este tema. Para a gente fazer uma análise dos gráficos, é bom lembrar algumas questões sobre a função de primeiro grau. Lembrando, ó, tem um vídeo aí no meu canal, revisão de matemática básica, falando só de função de primeiro grau. Mas vamos comparar aqui, ó, a função, a equação, função horária dos espaços, certo? Com uma função de primeiro grau. Elas são iguais, claro. A função horária dos espaços é uma função do primeiro grau, onde o espaço, a posição, varia em função do tempo. Conforme o tempo passa, a posição muda, o espaço percorrido muda. Que é a mesma coisa que nos diz a função de primeiro grau, certo? Conforme o x varia, o y também varia em função do x, por isso que é uma função de primeiro grau, por isso que é o f de x. Mas nós temos aqui, ó, o coeficiente do x e temos o b. O que eles mostram? O que eles representam graficamente? O que eles simbolizam? Bom, o A é o coeficiente angular da reta, ou seja, aqui ó, toda função de primeiro grau, o gráfico é uma reta, certo? E o A pode ser encontrado a partir do gráfico, descobrindo a tangente desse ângulo alfa. Que ângulo alfa é esse? É o ângulo que a reta faz com o eixo x quando cruza o eixo x. Então tá aqui, ó. Certo? O alfa. Ah, mas Ricardo, não cruzou o eixo x. Tá, mas essa reta aqui é paralela ao eixo x, né? Se essa reta viesse até aqui, esse ângulo que se formasse aqui seria o mesmo que esse aqui, certo? Então aqui está o nosso ângulo alfa e aqui está o nosso ângulo alfa. Então a tangente desse ângulo é o coeficiente do x. E como é que a gente acha a tangente? Simples, né? Aqui não é um triângulo retângulo. Como que é a tangente de alfa? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Delta y, certo? Sobre delta x. Então, a tangente do ângulo alfa é o meu coeficiente angular da reta. O A, então, o coeficiente A, ele é o coeficiente angular da reta e ele é obtido do gráfico pela tangente do ângulo alfa. E o B, o que é o B? É o termo independente, é aquele que não varia, aquele que é fixo, constante. Bom, mas graficamente, o que o B representa? É o ponto onde a reta intercepta o eixo Y. Então está aqui, onde a reta intercepta o eixo Y, este ponto é o B da função. Aqui é a mesma coisa. Onde a reta intercepta o eixo Y é o B da função. Agora vamos comparar com a nossa função horária dos espaços. Quem que é o termo independente? É o S0. O S0 é o B. O que isso quer dizer? O B é onde cruza o eixo Y. Ah, então quer dizer que meu S0 está aqui? Tá, isso. É isso que a reta está mostrando, é isso que o gráfico está nos mostrando. Esse ponto onde a reta cruza, intercepta o eixo x, é o meu S0. Então, se eu fosse construir a minha função horária desse gráfico, qual seria o meu S0? 20. E qual seria o meu S0 aqui? 40. Certo? E quem que é o coeficiente do x nessa função? É o v. Quem que varia? É o t. O coeficiente, que é o coeficiente A, é o V. Então, o que isso quer dizer? Que eu posso determinar, posso descobrir a velocidade deste movimento calculando a tangente do ângulo alfa. A tangente do ângulo alfa me dá a velocidade, certo? Então, vamos montar a equação horária, função horária desses dois gráficos, baseado nas informações que eles nos deram. Então vamos construir a nossa função horária a partir das informações do gráfico. Veja só. Então a função horária é S igual
S0 mais V sobre T. Quem que é o S0? S0 está fácil, é o 20. É o ponto onde a reta intercepta o eixo Y. O eixo Y aqui no caso é o espaço. O eixo X é o tempo. Vamos lá. 20 mais. E quem que é o V? V é o coeficiente angular dessa reta. Quem que é o coeficiente angular dessa reta? É a tangente de alfa. Quem que é a tangente de alfa? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Delta Y sobre delta X. Então, fazendo as contas de cabeça, essa conta é fácil, tá? Quem que é o delta Y? Quem que é o cateto oposto? 80 menos 20, 60. Quem que é o delta X? Quem que é o cateto adjacente? 5. 60 dividido por 5, 12. Certo? Então, a minha velocidade é 12 metros por segundo. A unidade, metros por segundo. Certo? Lembrando, se o movimento é uniforme, a velocidade é constante. Então está aqui, ó. Olhando no gráfico, eu construí a função horária desse movimento. Vamos para o outro, é o mesmo raciocínio. Vejam só. Então está aqui, ó. S é igual a S0 mais V. Quem que é o S0? Aqui está fácil também, né? 40. Quer dizer que, a partir do momento que eu comecei a contar o tempo, esse corpo estava na posição 40 da sua trajetória, certo? Cuidado agora, hein, pessoal? Cuidado. Quem que é a tangente desse ângulo alfa? Cateto oposto sobre cateto adjacente. 40 dividido por 10. Dá 4 metros por segundo, certo? Mas vejam só, o que essa reta está me falando? Por que ela é diferente dessa aqui? Dá para perceber, né? Essa reta é diferente dessa aqui. Essa aqui é uma reta crescente, à medida que o x aumenta, o y aumenta. E essa aqui é uma reta decrescente, à medida que o x aumenta, o y diminui. Neste caso, o que essa informação significa? Significa que o movimento ele é retrógrado. O corpo está se movimentando contra a trajetória. E se o corpo está se movimentando contra a trajetória, a velocidade é isso. O aluno esperto sabe, a velocidade é negativa. Então aqui é menos 4t. Certo? Cuidado, por isso que eu disse. Vamos analisar detalhadamente porque é importante entender a informação que o gráfico está nos falando. Então, resumindo, quando a função é crescente, a velocidade é positiva. Lembra da função de primeiro grau? O coeficiente angular da reta, o coeficiente A, quando ele é positivo, a reta é crescente. E quando ele é negativo? Quando ele é negativo, a função é decrescente. Ou seja, se a velocidade é negativa, a minha reta é decrescente. Percebam que função de primeiro grau, tudo que a gente conhece pode ser aplicado quando a gente está estudando o movimento uniforme. Alguém pode estar se perguntando, Ricardo, mas e o gráfico da velocidade no movimento uniforme? O gráfico da velocidade é muito fácil, a velocidade é constante. Se ela é constante, ela não se altera. Graficamente, como é que ela ficaria? Eu vou apagar aqui essa resolução só para a gente construir um gráfico bem rapidamente para a gente visualizar essa situação. Vê? Então está aqui o gráfico da velocidade em função do tempo. E a velocidade é constante. Então se a velocidade é positiva, como é que fica? Fica uma reta aqui, ó. O que isso quer dizer? Ao longo do tempo, minha velocidade não varia. Vamos supor que fosse 20 metros por segundo. Aqui, ó, 20 metros por segundo. Se ela fosse negativa, simples, estaria aqui, ó. Vamos supor que fosse 10 metros por segundo. Se ela é negativa, contra a trajetória, lembrando, velocidade a favor da trajetória, positiva. Velocidade contra a trajetória, negativa. Estaria aqui. Movimento uniforme,
velocidade constante, conforme o tempo passa, a velocidade não se altera. Nós vamos para um exercício de aplicação e a gente volta. Então esse gráfico representa a função horária de um móvel, de um corpo, em trajetória retilínea e movimento uniforme. Com base nessas informações, o que ele pede? Para a gente determinar a velocidade e escrever a função horária desse movimento. Dá uma pausa no vídeo, tenta fazer sozinho, eu já volto com a solução. Aqui está o gráfico do nosso exercício. Então a primeira coisa que nós podemos identificar no gráfico é essa função é uma função crescente, certo? À medida que o tempo passa, a posição varia a favor da trajetória. Se a posição varia a favor da trajetória, isso significa que a velocidade é positiva, certo? Primeira informação. Segunda informação, esse ponto, esse corpo, ele não saiu da origem, ele saiu de qual ponto? Posição 50. Se ele saiu da posição 50, esse 50 é a minha posição inicial, é o meu S0, certo? E depois de 10 segundos, ele se encontrava na posição 250. É isso que a informação gráfica está nos dando. Então ele pede para a gente achar a velocidade. Velocidade, qual que é a definição de velocidade? ΔS sobre ΔT. Neste caso aqui, nós sabemos também que a tangente do ângulo alfa nos dá a velocidade. Reparem, é a mesma coisa. Qual que é o meu ΔS aqui, ó? Posição final menos posição inicial. 250 menos 50, 200. Certo? E qual que é o meu ΔT? É o intervalo de tempo, de 0 a 10, 10 segundos. Então a minha velocidade é igual a 20 metros por segundo. Percebam que realmente isso aqui está coerente tanto com a teoria da física quanto a teoria da matemática. A teoria da física diz que velocidade ΔS sobre ΔT, ΔS é 250 menos 50, tempo é 10. E a teoria da matemática diz o quê? Que a tangente desse ângulo alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. ΔY sobre ΔX. É óbvio, é claro, não tinha como ser diferente, chegamos no mesmo resultado. Agora ele pede para montar a função horária desse movimento. Como é que a gente faz isso? Simples. Sorvetão, substitui aquilo que a gente conhece, está montada a função horária. Vamos fazer isso? S é igual a S0 mais VT. Quem que é meu S0? O gráfico já está mostrando, né? Meu S0 é 50. Mais, quem que é a velocidade? 20 metros por segundo. Está aqui. A função horária dos espaços para este movimento, obtida através das informações que o gráfico nos deu, é essa aqui. Certo, pessoal? Eu vou deixar então uma lista de exercícios sobre esse assunto, só de gráficos, bastante exercício, situações diferentes para vocês treinarem, ficarem craques neste assunto. E lembrando, se tiver alguma dificuldade, volta o vídeo, tenta refazer o exercício. Se não conseguir, deixe sua dúvida nos comentários que nós vamos responder. Certo? Professor Ricardo, canal Educação em Física. Aguardo você no próximo vídeo. Até lá!